Bom, torcedor vascaíno, ontem o Vasco da Gama perdeu para o Atlético Mineiro e o grande assunto desta segunda-feira é: o que esse elenco do Vasco da Gama poderá entregar para o torcedor vascaíno em 2024? O Vasco precisa de reforços, o Vasco vai ao mercado trazer reforços. E a gente, é claro, vai comentar muito sobre isso aqui neste Fala Gigante. Um vídeo, é claro, um tanto informativo e um tanto opinativo sobre esse atual momento do Vasco e o que o torcedor vascaíno poderá esperar desse atual elenco para a temporada de 2024. Então é claro, né? Um vídeo aí muito importante para você do outro lado não perder absolutamente nada se tratando do nosso Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então é claro, caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento e faça aí com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero, é claro, começar aqui esse Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira, falando sobre o que rolou ontem. Ontem o Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Atlético Mineiro. Ontem, com todo respeito aqui na palavra, mas a gente sempre tem que ser muito coerente nas nossas análises, muito sinceros, muito verdadeiros. O Vasco ontem ele foi amassado pela equipe do Atlético Mineiro. E a gente vê isso através de números, através de estatísticas, mas também através do que aconteceu durante 90 minutos. O Vasco pouco fez a equipe do Atlético Mineiro sofrer. E essa realmente é a gíria utilizada no futebol. O Vasco da Gama não sangrou o Atlético Mineiro, eu digo isso no bom sentido. O Vasco da Gama não levou perigo ao Atlético Mineiro. O jogo terminou com apenas uma finalização certa ao gol do goleiro Matheus Mendes, do clube de Minas Gerais, enquanto o Atlético chegou 3 vezes ao gol do Vasco da Gama, sendo que das 3, 2 finalizações foram gols do Galo, e chegou no total 15 vezes levando perigo ao gol do goleiro Léo Jardim. Chegou ali com chutes, finalizações, bolas perto da trave. E isso evidencia mais do que nunca, até pelo total de posse, né? O Atlético terminou com 55% de posse, trocou 525 passes durante todos os 90 minutos. Então realmente evidencia como o clube foi superior ao Vasco. E essa superioridade, ela não ficou nítida apenas dentro das 4 linhas com relação ao desempenho do Atlético Mineiro, mas com relação ao elenco. O elenco do Atlético é um elenco superior ao do Vasco da Gama. A gente olha para o elenco do Atlético Mineiro e vê um quarteto ofensivo composto por Hulk e Paulinho como a dupla de ataque e 2 pontas abertos, que é o Scarpa e o Bernard. Então assim, é um time de muita qualidade, é um time com um elenco melhor. E a gente começou ontem, inclusive, o nosso pós-jogo com a seguinte frase: um choque de realidade. E foi exatamente isso que aconteceu, na minha opinião, durante a partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, principalmente na primeira etapa, onde o Atlético foi muito superior ao Vasco. Foi um choque de realidade. O Vasco da Gama termina a partida, principalmente a primeira etapa de jogo, vendo como foi inferior a um adversário que tem um elenco mais qualificado. E ontem, através do desempenho de alguns atletas, ficou nítido também como o Vasco da Gama é um elenco desqualificado. A gente enfrentou equipes boas. A gente enfrentou o Fortaleza e vencemos, ok. O São Paulo e vencemos, ok também. Enfrentamos o Inter e vencemos. O Corinthians e vencemos. O Atlético Goianiense e vencemos. Mas dentro de todos esses adversários do Vasco da Gama, se via uma equipe do Vasco que tinha por maior mérito muito mais uma competência do Rafael Paiva como técnico do que através de, assim, jogadas individuais, um desempenho individual de cada jogador. Se o Vasco hoje joga bola, se o Vasco hoje desempenha, se o Vasco hoje vence, é muito mais por conta de um trabalho do técnico hoje, ainda interino, Rafael Paiva.
E por conta, principalmente, de uma desorganização total dos adversários que o Vasco da Gama estava enfrentando. O Paiva é um baita de um treinador. E o Paiva é um técnico que nitidamente organizou a equipe taticamente. Enfrentando um adversário taticamente desorganizado, o Vasco vai vencer. Como aconteceu contra o Corinthians. O Corinthians hoje se organizou com o Ramon, mas quando enfrentou o Vasco, o Ramon ainda não estava na beirada de campo. E é um time com bom elenco, mas que tecnicamente estava completamente bagunçado, ou melhor, taticamente. Assim como também com o Internacional, não à toa o Kudê foi demitido. Uma equipe completamente desorganizada taticamente, assim como contra o Atlético Goianiense. Mas se Vasco da Gama enfrenta uma equipe organizada taticamente e com bons jogadores, como foi ontem contra o Atlético Mineiro, o Vasco vai sofrer para vencer os seus jogos. E essa é a realidade. E ontem o Vasco teve essa dura realidade sendo refletida exatamente na sua frente. E acho que através de desempenhos individuais, como a gente ter que ver o Praxedes em pleno meio de 2024 sendo titular do Vasco da Gama, é algo que dá ao torcedor vascaíno um sentimento de caraca, eu não queria que isso acontecesse. Ontem o vascaíno foi com uma expectativa assim muito grande para essa partida contra o Atlético Mineiro e acabou se deparando com atletas que infelizmente dentro do elenco não tem mais condições de estarem presentes. É o caso de Bruno Praxedes, é o caso... Assim, eu não vou falar que são jogadores ruins, tá, meu amigo? Mas se o Vasco pretende lutar por coisas grandes, tem atletas dentro do grupo que não pode continuar no time titular. Eu não quero ficar citando nomes aqui, mas eu quero que você, fazendo uma rápida análise do elenco, vai entender. Tem atletas dentro do grupo que, assim, podem estar no elenco, tem perfil de liderança espetacular, mas são jogadores que talvez, dependendo da pretensão que o Vasco queira no campeonato, não tem condições de entrar dentro de campo. Assim, não é entrar dentro de campo, mas ser os 11 iniciais do Vasco da Gama. Não tem. Com esse elenco atual, o Vasco é uma equipe que vai disputar por uma vaga na Sul-Americana. E ponto. Vai ser uma equipe competitiva, vai ser uma equipe que briga, vai ser uma equipe que batalha pelas vitórias, mas não vai ser uma equipe que vai ir além de uma Sul-Americana. Mudando peças dentro do elenco, talvez o Vasco da Gama, sim, possa usar a sonhar com uma pré-Libertadores em 2025. Mas precisa ajeitar peças. O David é um bom jogador? É um bom jogador. Mas é um jogador que o Vasco tem dentro do elenco para brigar por uma Sul-Americana. Se quer brigar por pré-Libertadores, meu amigo, o David não pode ser titular no Vasco da Gama. Caso, para mim, dos zagueiros, bons zagueiros, mas se o Vasco quer lutar por uma pré-Libertadores, talvez são atletas que não dê para ficar dentro das 4 linhas. O Maicon, eu já falei para vocês. Já falei, cara, eu sou fã desse zagueiro, cara. Sou fã mesmo do Maicon. Mesmo do Maicon. Que é um atleta que errou tanto nesses últimos jogos, mas o mental dele é algo impressionante. É impressionante o mental desse cara. E não à toa foi tão vencedor durante toda a sua carreira. O Maicon hoje, olhando para dentro desse elenco do Vasco, é o atleta mais vencedor. E esse mental é importante do Maicon dentro das 4 linhas para que o Vasco almeje coisas grandes. Mas eu falo, o Maicon é um atleta que ele não tem um jogo talvez moderno que o Vasco precise caso queira brigar por coisas acima. Se o Vasco for uma equipe que propõe a jogo, o Maicon não pode ser esse titular. Se o Maicon for uma equipe, como enfrentou ontem o Atlético Mineiro, de jogar com o bumbum lá atrás, como se usa na gíria do futebol, se retrancando, esperando o Atlético Mineiro vir para cima, o adversário vir para cima, o Maicon é um jogador ideal. Porque bolas aéreas, jogadas de faltas, de escanteios, até jogadas ofensivas que o Vasco utilize, o Maicon vai se destacar. Mas aí é a tal da pretensão. Se a pretensão do Vasco for uma Sul-Americana, eu acho que o Maicon é um jogador ideal. Mas se a pretensão do Vasco for coisas acima de uma Sul-Americana, eu já não sei se o Maicon é o atleta ideal para estar dentro de campo. Assim como o Léo, são coisas necessárias para a gente se falar. E o Vasco tem uma janela pela frente. E exatamente agora a gente entra na segunda parte do vídeo. O Vasco, nessa janela de transferências, eu sei que o orçamento é curto, eu sei que infelizmente o Vasco da Gama ele teve que trocar o pneu com o carro andando diante de tudo que aconteceu com o grupo norte-americano, com a 777. Mas essa janela talvez seja uma janela importante para o Vasco da Gama entender qual é a pretensão do próprio Vasco dentro da temporada de 2024. A pretensão é uma Sul-Americana, então pode manter com exatamente o mesmo elenco.
não precisa contratar absolutamente ninguém, porque se for a pretensão uma Sul-Americana, o Vasco com esse grupo vai chegar com certa até facilidade, na minha opinião. O Vasco não vai perder dentro de casa jogos bobos. O Vasco da Gama fora vai competir, vai pontuar e vai terminar o Campeonato Brasileiro dentro desses 12 primeiros colocados da competição. Não tenho dúvida. Ainda mais com o retorno do Coutinho, ainda mais com o retorno do Payet, com o Souza entrando em forma, o João Vitor retornando, o Vasco da Gama vai competir facilmente por uma Sul-Americana. Agora, se o Vasco da Gama quer lutar por coisas maiores, agora se o Vasco da Gama quer em 2025 estar numa pré-Libertadores, aí, meu amigo torcedor, o Vasco precisa contratar no mercado. O Vasco precisa atacar o mercado em busca de reforços. E essa, para mim, é a situação atual. O Vasco hoje ele se depara com exatamente dois caminhos à sua frente. Um caminho de gastos, mas que vai ter uma recuperação lá em 2025, com as competições que irá disputar. Gastos agora, mas com retornos fortes na próxima temporada. Ou o Vasco da Gama vai optar por não gastar mais nessa janela, permanecer com o grupo que tem, em 2024 disputar competições internacionais como a Sul-Americana, mas com pretensões não tão grandes como seria se estivesse disputando uma Libertadores. Essa é a minha opinião. Esse é o meu modo de ver. Lucas, então você está dizendo que com esse grupo o Vasco não vai para a Libertadores. Meu amigo torcedor, o futebol é algo completamente... não dá para ver o futuro, né? É algo assim muito variável. A gente acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Mas, é claro, com esse grupo dá para ir? Dá para se classificar? Com toda certeza. Mas esse grupo não traz certeza que o torcedor vascaíno queria e quer de que o Vasco da Gama, lá no final do ano, vai terminar dentro dos 6 primeiros colocados. A menos que o Paiva faça um milagre. E aí a gente, para fechar o vídeo, vai falar exatamente sobre o técnico, até como uma forma de elogio. Porque a principal valência, e acho que essa é inclusive a palavra, a principal valência do técnico do Vasco da Gama é conseguir reforços caseiros. Um técnico, ele tem que ser conhecido, um técnico, ele tem que crescer a partir do momento que ele potencializa os seus jogadores. E o Paiva, ele faz exatamente isso. Rafael Paiva, ele consegue potencializar os atletas que estão dentro do seu elenco. O Paiva, ele potencializa a nossa dupla de volante, que é o Hugo Moura e Matheus Carvalho, e potencializou. O Paiva potencializou o lateral direito Paulo Henrique. O Paiva potencializou o lateral esquerdo Lucas Piton. O Paiva, querendo ou não querendo, ele potencializou a dupla de zaga titular hoje, que são Maicon e Léo. O Paiva potencializou o Watson, potencializou o David. Então é algo sim importante se questionar, importante se levantar essa bola. Temos hoje um técnico que potencializa jogadores, um técnico hoje que ganha reforços dentro do próprio elenco. Mas volto a repetir, se entregar mais jogadores a Paiva, mais atletas serão potencializados, e automaticamente, por coisas maiores, o Vasco da Gama poderá brigar nesse 2025. Mas essa é a minha opinião, e deixa claro também a sua nos comentários. O Vasco da Gama precisa reforçar o seu grupo? O Vasco precisa contratar? Coloque aí a sua opinião. E a gente volta à noite, com Boa Noite Gigante, com informação, novidade e, é claro, muita notícia para vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.